Ok, vamos lá. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta para vocês. Vamos começar com Provérbios capítulo 6. Primeiro eu vou fazer uma pergunta, tá? Qual é mesmo o número da perfeição? Número 7. Vamos pegar o número da perfeição e você não vai me falar, mas no teu coração aí você vai me responder. Aí onde você está, sem ninguém saber, mas você vai fazer aí agora uma lista de 7 coisas que você não suporta. Faz aí. 1, 2, 3, vamos lá, faz aí. 7 coisas que você desgosta, não suporta. 7 coisas que te irritam, te aborrece. Tem gente aí que já passou dos 7. Poxa, você foi dizer tudo que me faz raiva. Mas eu acredito que tem gente aí que já chegou nos 7, né? Eu sei que tem pessoas aí, a maioria, né? Falaram, deu mentira. Muita gente deve ter falado isso. Engraçado que o YouTube não me notificou comentário, né? Você costuma assistir os vídeos lá no meu canal? Sempre deixa o comentário, ajuda o canal. E ele não me notificou o comentário. Teve um rapaz, que eu não sei quem é, não conheço, até porque não tem foto no e-mail dele. E foi no vídeo que fala: o Senhor matou o filho de Davi, que é o título do vídeo. Eu acho que o título chamou a atenção dele. Ele assistiu o vídeo e no final ele disse assim: mas e aí, Deus matou o filho de Davi? Algumas pessoas têm a tendência de olhar para Deus apenas como bom, justo, fiel. Mas vocês que estão aqui comigo, vocês sabem que não é só isso. Que Deus ele tem ira. Que Deus ele faz justiça. Que Deus ele retribui o mal. Esse é Deus, o tempo todo bom. E as pessoas têm essa tendência de olhar apenas Deus bom. E Deus ele fez e deixou para nós uma lista das coisas que Ele odeia, que Ele repugna, de acordo com... A gente pega aqui, né? A gente pega o capítulo 6, a partir do versículo 18. Provérbios, capítulo 6, versículo 17. Não, versículo 16. Versículo 16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Você vê que o próprio Deus ele fez uma lista de 7 coisas. Olha aqui para mim rapidinho, antes da gente continuar. O nosso Deus ele fez uma lista de 7 coisas que Ele odeia. Ou, como diz algumas traduções, a mim aborrece. E no dicionário Aurélio, odeia significa desgosta, enoja, sente repulsa, asco. Nosso Deus, ele desgosta, só que ele destacou a 7ª, e a 7ª a gente até estuda depois. Então ele fez, e eu quero chamar a atenção de vocês, que a gente precisa odiar as mesmas coisas que Deus odeia. Nós precisamos amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. Será que a gente também, quando você fez a tua lista, que eu pedi para você fazer aí na tua mente, no teu coração, a lista de 7 coisas que você odeia, será que a tua lista ela batia com a de Deus, com a do teu pai? Porque se ela não bateu, a lista que você fez, se ela não bateu com a de Deus, ela precisa bater. Ela precisa bater. Porque se nós quisermos agradar a Deus, sermos bem-sucedidos, a gente precisa odiar as mesmas coisas que Deus odeia e precisa amar as mesmas coisas que Deus ama. Então na lista dele
16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e é que se meia contenda entre irmãos. O que é muito interessante é que aqui ele usa alguns órgãos do ser humano, membros, alguns membros, e 2 membros que ele usa nesses versículos. O apóstolo Tiago, ele destaca e dá uma explicação bem longa sobre esses 2 membros. E quando fala esses membros aqui, tanto me leva ao apóstolo Tiago, como também me leva ao apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, quando ele diz assim: rogo aos irmãos, suplico, imploro para vocês, pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os membros do corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aqui ele usa pés, mãos, língua, coração. E como esses membros, eles são importantes, para a gente servir a Deus, como eles são importantes. Então vamos voltar aqui novamente no 17, olhos altivos, dá uma pausa, vamos estudar por partes. É o orgulho, é a soberba, sabe? Eu glorifico a Deus por uma coisa. Antigamente a gente via muitos crentes soberbos e orgulhosos que colocavam terno, gravata, uma calça social, colocava uma saia lá no pé, uma blusa de manga e saía dizendo que era salvo e que era melhor do que todo mundo e que já estava salvo e que era de Deus. Hoje em dia, irmãos, graças a Deus, nós já não vemos mais isso. E aqui, vocês que estão comigo, eu sempre quero colocar, sabe, no nosso meio, essa questão de que nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, e alguns pecados que a gente julga ser muito grave, a gente vê aqui, que para Deus, esses aqui são... Só para você ter uma ideia, eu ia falar isso no final, só para você ter uma ideia, a 7ª, Deus abomina, aquele que semeia contenda, aquele que faz divisão, ele, aos olhos de Deus, ele é pior do que a mulher que está na esquina vendendo seu corpo. E podemos usar outros exemplos. Então Deus odeia isso. Então a soberba, ele odeia as pessoas que olham de cima para baixo. Irmãos, eu estou falando isso, mas eu acredito que no nosso meio não tem isso. E nem pode existir, pessoas que se acham melhores, porque o soberbo, ele é autossuficiente. E o autossuficiente, ele se basta. E por ele se bastar, ele não prova da graça de Deus. E a Bíblia diz que Deus, só para você ter uma ideia, o nosso Deus, ele é misericordioso. E a graça dele está por todo lugar. A misericórdia de Deus está por todo lugar. A misericórdia de Deus está no teu filho que é rebelde, na tua filha que é desviada, no marido que não está aqui, está no teu parente, sabe, que não tem o menor interesse de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a misericórdia de Deus, toda a terra está cheia da glória de Deus, está cheia da misericórdia de Deus. E enquanto houver estrelas no céu, e enquanto houver uma lua linda, maravilhosa, bonita de se ver, enquanto houver o sol, tudo isso mostra que a misericórdia de Deus e que a glória de Deus ainda enche a terra, porque os céus proclamam a glória de Deus. Aleluias. Mas se a graça de Deus e a misericórdia de Deus está por toda parte e alcança até pecadores, mas ele dá mais graça aos humildes. É isso que diz a palavra de Deus. Maior graça Deus ele dá para os humildes, e ele se opõe aos soberbos. A humildade ela é muito importante se a gente quiser ter comunhão com Deus. Nunca olhar ninguém, sabe, de cima para baixo e se sentir mais santo, mais puro, mais direito, melhor. Nunca, independente de onde Deus ele te levar, porque você
conhece o dia de amanhã. Independente de onde Deus te levar, se Ele te levar num cargo de excelência, se Ele te levar a ser uma pessoa, um líder, a ter liderados, ainda assim, se lembre que se você quiser mais graça, você precisa carregar para onde você for a humildade. Amém? A outra coisa, a gente poderia falar de humildade muito, muito mesmo. A outra coisa é a língua mentirosa. Vou dar uma pausa. E a Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Pai da mentira. Então a gente não pode, de maneira nenhuma, o apóstolo Paulo, ele fala: abandonai a mentira, deixem a mentira e cada um fale a verdade ao seu irmão. Então Deus odeia, a gente também precisa odiar todo e qualquer tipo de mentira. A mentira também tem a ver com falso testemunho, falar aquilo que a gente não tem certeza, aquilo que a gente não sabe. Então Deus, ele odeia a mentira, tem que ser abandonada, tem que ser jogada de lado, a mentira. E a mentira, irmãos, a boca, né? A boca fala do que está cheio o coração. Se a boca ainda fala mentira, é porque o coração ainda não está cheio da presença de Deus. A boca fala daquilo que o coração está abastecido. É preciso abandonar e colocar de lado a mentira, porque Deus, ele não gosta, Deus, ele aborrece, Deus, ele desgosta. Mas o diabo, ele sim é o pai da mentira. Outra coisa é a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Essas mãos que derramam sangue inocente, lá em Gênesis, na destruição pelo dilúvio, Deus, ele justifica que ele iria destruir a terra com o dilúvio por causa da violência. E ele diz assim: a terra está cheia de violência e eu vou destruir a terra com o dilúvio. Mas hoje, irmãos, também a mesma coisa, tem violência para tudo quanto é lado. Tem violência para todo lado, tem violência. Para onde você olha tem violência. Tem pessoas com coração mau, com coração perverso, que fazem mal para o outro. E tem pessoas, irmãos, que o mal, ele se alinha no coração dela. E a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está alinhando no nosso coração, né? Está alojando no nosso coração. A gente vai ver isso aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, que é a violência, o coração que trama projetos iníquos, que tem muito a ver com o que nós acabamos de ver. Coração que trama projetos iníquos. Deixa eu pegar logo o outro aqui. E pés que se apressam para correr para o mal. Porque, como eu estava falando, tudo começa, né, no pensamento. Provérbios capítulo 4 fala isso. De tudo que se deve guardar, ou eu prefiro a tradução mais simples, que diz assim: toma cuidado com aquilo que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tudo começa, né, no pensamento. E o apóstolo Paulo, ele nos alerta também que a gente deve filtrar os nossos pensamentos e ter cuidado para pensar apenas coisas boas. A gente precisa lembrar, irmãos, que o nosso coração, o coração do homem, ele é um terreno complexo e perigoso. Ele é perigoso. Estava dizendo que ninguém é melhor do que ninguém, não é mesmo. Nós somos tentados a fazer o mal. Irmãos, nós somos tentados a ter inveja, nós somos tentados a ter ódio, a ter ira. Meu Deus, somos tentados a tanta coisa. Se ser cristão e ser correto é fácil para você, então estou sendo cristão errado, porque para mim não é fácil, não é fácil. E agora esses dias, eu fiz jejum por uma pessoa que ela não faz a menor ideia. Então eu vai fazer jejum por essa pessoa só porque ela tirou o meu sossego. Só de fazer um jejum por ela, eu fiz jejum, Deus abençoa, troca o coração, guarda o coração. Só porque ela tirou o meu sossego, tirou a minha paz, só de mal. Mas aí, irmãos, se eu sou tentada o tempo todo a ter ira, a ter raiva, a ter inveja, a cobiçar e todas essas coisas, porque o coração do homem é perverso
E a gente luta o tempo todo contra esse terreno, que é um terreno muito atacado pelo diabo, que é a mente. Então, se eu sou tentada a fazer isso, eu luto vencendo o mal com o bem, e sem se cansar de fazer o bem. Fazer o bem, e desejar o bem, e abençoar. E ao contrário da perversidade, da maldade, fazer o bem. As pessoas falam, não é porque é crente que tem sangue de barata, né? Não é porque é crente que tem sangue de barata. Se você suportar as coisas sem revidar e sem se colocar como inimigo e ir lá, sabe, cobrar, brigar, se isso é sangue de barata, a primeira pessoa que eu conheci de verdade, que teve sangue de barata, se chama Jesus Cristo. Porque ele foi maltratado, foi escutado, foi ferido, e ele não revidou, e ele suportou tudo calado. E ele nos orienta a respeito, se alguém te bater numa face, porque para a pessoa bater na tua face, ela tem que passar pelo teu Deus, tem que ter a permissão de Deus, se ele permitir. Então, se alguém bater numa face, oferece a outra, porque se passar pela permissão de Deus. Mas a gente costuma dizer que não tem sangue de barata, né? E os pés que se apressam para a maldade, os pés são para pregar o evangelho, são para calçar o evangelho da paz. Os pés são para sair evangelizando, e quão bonitos são os pés dos que anunciam as boas novas, é como diz Isaías. E os pés é para ir fazer o bem, mas tem pessoas que têm pressa, porque aqui fala sobre aqueles que aproveitam as oportunidades para fazer o mal. Tem gente que tem pressa, às vezes ela almoça rápido, para lavar as louças rápido, arrumar as coisas muito rápido, para ir para a porta, para ficar conversando sobre a vida de fulano, sobre a vida de ciclano. Tem gente que sai da sua casa para ir na casa de outra pessoa, para se meter em fofoca, em fuxico. Tem gente que tem pressa para saber notícia, mas notícia ruins, e para se envolver em disse-me-disse. Tem muita gente assim, que tem pressa para ir fazer o que é errado, para fazer o mal. Então, essas coisas, essa atitude das pessoas de procurar a notícia, da mentira, de sair para ir para a rua, para aquele grupinho que faz fofoca, Deus, ele desgosta, ele sente repulsa, nojo, ele odeia esse tipo de coisa, odeia. Irmãos, se afasta, sai dessas coisas, se afasta de quem fala mal. Você não tem nada a ver. Se as pessoas vê o que alguém faz, Deus, ele vê o motivo. A gente tem mania de ver o que as pessoas fazem, e Deus, ele vê o que motivou, ele vê a razão, ele vê a intenção do coração. O que pesa para Deus é a intenção do coração. E muitas das vezes nós estamos condenando alguém que fez, que se você estivesse no lugar, teria feito também. Tem que ter muito cuidado com isso, porque Deus não nos deu, não nos outorgou o direito de julgar e ser juiz de ninguém. Não somos juízes, não somos. E outra coisa, ainda que seja algo para se julgar, tá? Porque ele existe, ainda que a gente tenha que julgar alguma coisa, a Bíblia diz que nós devemos julgar com retidão. Aí, dá uma olhada rapidinho, deixa que a gente volta, tá? Provérbios capítulo 8, diz assim, Provérbios capítulo 8. A mesma coisa que no 3, ele diz assim, olha: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Agora dá uma olhada no capítulo 18. Capítulo 18.
17, versículo 17 do capítulo 18, diz assim: olha, o que começa o pleito parece justo até que vem outro e o examina. Isso aqui é muito interessante, é muito legal. A gente já pode até voltar para lá. Teve alguém que comentou o seguinte: olha o que essa pessoa disse. Eu achei interessante o que ela falou. Ela disse assim: olha, a gente tem a impressão de que sempre quem começa a contenda, a intriga, é que sai se dando bem. Essa pessoa falou isso. Eu não sei se você tem essa impressão também, mas muitas das vezes a gente tem essa impressão de que quem começou a intriga acaba saindo bem. E o provérbio está dizendo aqui que quem começa parece justo, até que chega alguém e examina. Ou seja, não é porque a pessoa está falando que fulano fez, que fulano não é porque ela está falando que a gente já vai comprando, já vai atendendo, já vai aceitando, já vai acreditando. Não. Aí ele diz assim: até que chega alguém e examina. Não, peraí. Toda história tem o quê? Os dois lados. Toda história tem os dois lados. E não há ninguém que esteja ausente que não possa se justificar. Então, sempre tenha muito cuidado com o que você ouve. Não sai de fofoca, de fuxico, de disse-me-disse. Cuidado com o que você ouve. Às vezes a gente tem pessoas por má só porque alguém falou. Às vezes a gente tem a imagem de uma pessoa maculada porque alguém falou, manchada porque alguém falou. E aí, continuando aqui no versículo 6, diz assim: cadê Jesus? Me perdi bem aqui. Coração, no 18, né? O coração que trama projetos iníquos, os pés que se apressam a correr para o mal. Rapidinho, deixa eu comentar mais uma coisa aqui, para depois a gente ir para o último. Deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Eu vou me entregar agora. A gente se lembra, corações que maquinam, tramam maldade, ou tentam, imaginam como prejudicar uma pessoa. E toma cuidado com quem você anda, porque às vezes você não maquina, mas com quem você anda maquina. Vou falar sobre isso. As pessoas que são da minha época também já chegaram a assistir a Corrida Maluca e o Dick Vigarista. Alguém? Eu não sou tão velha assim. Fiquei feliz agora. Deixa eu ver de novo. Quem assistiu o Dick Vigarista? Eu sou novinha. E o Dick Vigarista, a Corrida Maluca, o Dick Vigarista, ele era exatamente isso daqui. Ele estava sempre planejando prejudicar alguém na corrida. E sempre ele parava e armava ali fazia uma armadilha, arquitetava alguma coisa para prejudicar alguém. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós prejudicamos alguém, ninguém está vendo, mas existe um Deus que vê, e um dia a gente vai prestar conta com Ele. Toda pessoa que faz maldade, um dia vai prestar conta com Deus. O que é muito pior é que tem pessoas que podem até se dar bem aqui. Pode até se dar bem aqui, mas quem se dá bem aqui, na situação dele é muito pior, porque no dia do juízo não vai ter ninguém para poupar ela de sofrer as consequências do mal que ela fez. Às vezes você não faz maldade, às vezes você não fala mentira, às vezes você não maquina o mal, mas você anda com quem faz isso. Aí você toma muito cuidado, porque a Bíblia diz que quando você se junta com essas pessoas, inclusive Provérbios capítulo 1, vamos dar uma olhada aqui no que diz. Salmo 1 fala, né, mas Provérbios capítulo 1 também fala. Provérbios capítulo 1. Diz assim:
no versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Dá uma pausa. Às vezes você não faz, mas anda com quem faz. A gente precisa ter o equilíbrio. E não é esse negócio de ser o tempo todo bom, não. Sabe, eu não posso me afastar porque isso não agrada a Deus. Tem pessoas que você tem que se afastar sim. Inclusive, Provérbios fala que você não deve fazer amizade com pessoas iracundas, ou seja, com pessoas violentas, porque você vai pegar o costume deles. Às vezes você não faz, mas se tem pessoas, olha só, se tem pessoas lá na classe que desrespeitam a professora, que sorriem da cara da professora, e você se junta com esse tipo de pessoa, você acaba sendo igual. Se tem pessoas lá, aonde você convive, lá no teu trabalho, que faz bullying, que critica, que faz uma... Se você se junta com esse tipo de pessoa, você é igual, se juntando com os perversos. Os perversos, ele está dizendo, se eles querem te seduzir, aquele grupo, o grupo que critica, o grupo que desrespeita, o grupo que faz barulho, o grupo que faz maldade. Se esse grupo, se essas pessoas querem te seduzir e o caminho delas não é reto diante de Deus, não vai, irmãos, não vai. Seja taxado como for, de orgulhoso, de crente, do que for, mas não se junte com essas pessoas. Não esteja no grupo, na turminha que fazem coisas erradas, que falam mentira, que criticam, que fazem bullying, que sorriem da professora, que fazem barulho na sala. Não esteja junto com essas pessoas. E por último, é o que semeia contenda entre os irmãos, que faz contenda. Essa o Senhor detesta, quem faz contenda entre os irmãos, quem faz a divisão. Então, nunca leve adiante aquilo que alguém te fala, até porque, seja certo ou seja errado, Provérbios também diz o seguinte: não havendo, deixa eu ver se eu acho esse Provérbios aqui, a gente vai lá rapidinho. Primeiro deixa eu dar uma olhada contigo em Provérbios capítulo 22. Provérbios 22. Se a gente for olhar Provérbios capítulo 22, diz assim, versículo 10: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda, cessarão as demandas e a vergonha, o agnômio. Dá uma pausa. É o tipo da coisa. Lança fora o escarnecedor. Quem fala mal dos outros, irmãos, quando o fuxico chega em você, se você dá um basta bem ali, ele não vai adiante. Quando a fofoca chega em você, se você não passa para ninguém, se você não passa para o teu vizinho, para o teu amigo, se você não passa para ninguém, acabou bem ali. E Deus, como eu falei no começo, se Deus detesta, se Deus repudia, nós também temos que repudiar aquilo que Deus repudia. Temos que sentir nojo daquilo que Deus, Ele sente nojo. Até porque, se você começa, é um pecado. É um pecadinho, mas se você começa, se tem uma coisa que não se contenta nessa vida, é o pecado. Ele não se contenta, ele está sempre querendo mais, ele está sempre se aprofundando mais. Então a gente tem que dar basta. Quando falarem de alguém para você, seja quem for, quando falarem mal de alguém, do vizinho, quando falarem mal
do patrão, quando falarem mal do amigo, do colega, falou mal para você, ali mesmo aquele fuxico, aquela fofoca tem que acabar, não deve seguir adiante. Lança fora os escarnecedores, sabe? Afasta, te afasta mesmo, porque tem pessoas que a gente tem que se afastar, não tem como. Tem pessoas que não é porque a gente é de Deus, a gente vai tolerar, não, tem pessoas que tem que se afastar mesmo. Lança fora o escarnecedor. Às vezes tem que ser duro, tem que falar, porque a gente não condiz, não aceita as coisas erradas. E às vezes a gente fala mesmo, fala, olha, eu não gosto disso. Se você quiser ser meu amigo tem que parar com isso. Irmãos, corta, semear contenda, fazer divisão entre os irmãos, fazer intriga, levar, colocar um contra o outro, essas coisas, você vai provocar a ira de Deus e não vai ficar impune, porque toda pessoa que provoca a ira de Deus, ninguém é maior do que ele. Nós não somos maiores do que Deus. Não podemos achar que vamos fazer algo que o Senhor detesta e sair impune e ficar por isso mesmo. Se Deus, Ele detesta, nós também precisamos detestar. Cuidado com esses órgãos, a língua, cuidado com o que você fala, cuidado. Com a mesma língua que a gente louva e glorifica a Deus, a gente não pode usar ela para o mal, para falar mal das pessoas, para falar mal do pastor tal, para falar mal do ministério tal, para falar mal do obreiro tal, do vizinho, para falar mal de quem quer que seja. Irmãos, guarda a língua na boca, isso vai gerar para você paz. Você controlar a sua língua vai gerar para a tua vida paz. Quem controla a sua língua tem paz. Então não fale mal de ninguém, não fale mal. Todas as vezes que alguém falar, corta o assunto. Não fale mal de ninguém, colocar uma pessoa contra o outro, separar amigos, fazer divisão entre as pessoas, macular, manchar a imagem de alguém, fazer, difamar, a Bíblia fala isso, difamar alguém, caluniar alguém. Não faça isso, porque isso é provocar a ira de Deus. Não faça, mas também não se cale diante de quem faz. Também não seja conivente com quem faz. Nem faça e nem ande com quem faz. Se afaste desse tipo de pessoa. A Bíblia diz, você viu comigo aqui, se eles querem te seduzir para fazer o mal, não consintas. Mas a Bíblia diz que se você andar com esse tipo de pessoa, elas vão acabar corrompendo os teus bons costumes. Você vai acabar pegando a mania